ai, pra melhorar o inglês é tão caro, tem que pagar um monte de curso, tem que morar no exterior, tem que fazer intercâmbio. É muito caro, não tenho dinheiro pra ter inglês bom. Para tudo! Eu vou te dar aqui 3 formas simples e gratuitas pra você melhorar seu inglês. Vem! Quer melhorar seu inglês? Aproveite que você está assistindo esse vídeo e conheça também os nossos cursos de inglês. Temos cursos para você sair do básico, aprender a estudar, chegar ao avançado e para focar em provas como o IELTS e o CELP. Acesse o link na descrição e entre em contato hoje mesmo. Quem por aí nunca ouviu falar ou não acreditava, ou ainda acredita talvez, na falácia de que para melhorar inglês você tem que ir estudar no exterior? Não, porque você só vai conseguir falar inglês bom, bem, se você for morar no exterior. Gente, isso é tudo mentira. Eu tô aqui pra falar 3 formas de você melhorar o seu inglês. Mas antes de eu falar as 3 formas, eu já quero avisar, alertar que se você não fizer essas coisas que eu estou falando aqui todos os dias, você não vai melhorar o seu inglês. Are you kidding me? Todos os dias, Giovana? Até sábado e domingo? Eu posso até te dar uma folga aí 2 vezes por semana, mas você tem que fazer mais dias durante a semana do que menos dias. Não é tipo assim, vou fazer 1 vez por semana e vai dar certo. Não, vou tentar fazer pelo menos 3 vezes por semana. Tenta fazer uma frequência maior. Quanto maior a frequência que você conseguir fazer essas atividades, uma dessas 3 formas ou todas as 3 formas, melhor vai ficar o seu inglês e mais rápido. Então, espero que você já esteja pronto pra gente falar aí das 3 formas pra você melhorar o seu inglês. Começando com a forma número 1. A forma número 1 é uma das minhas favoritas e eu super recomendo pra todo mundo, é que você escute podcasts em inglês. O que são podcasts? O podcast, na verdade, é o rádio, né, de antigamente, só que é o rádio no momento que você quiser. Ou seja, você escuta o que o pessoal gravou lá na hora que você quiser. Por que eu acho o podcast uma das melhores formas de você praticar o seu inglês e você, entre aspas, estar estudando inglês? Porque o podcast pode ser escutado aonde você quiser. Então você pode estar dirigindo pro trabalho, escutar um podcast. Você pode estar lavando uma louça, escutar um podcast. Você pode estar tomando banho, escutar um podcast. Você pode, sei lá, tá na praia, escuta um podcast. Você pode escutar o podcast em vários outros cenários, fazendo várias outras coisas. Tava limpando a casa, fazendo aquela faxina, né, cantando aquelas músicas. Em vez de cantar aquelas músicas, põe um podcast, faz a faxina. Olha só, você tá fazendo o que você precisa fazer e ainda tá estudando. Eu super recomendo podcast pra todo mundo. Ai, Giovana, mas pode ser qualquer podcast? Então, não pode. Não pode ser qualquer podcast pelo seguinte. Às vezes, a gente tem um podcast favorito. Tipo, Eu gosto muito do assunto de moda, sabe? Aí eu escuto muito podcast de moda. Ou eu gosto muito de esportes, eu gosto muito de futebol americano. Escuto muito podcast sobre futebol americano. o que isso faz a gente acabar tendo? A gente tem muito vocabulário de um assunto só. Então é importante que a gente tenha podcasts que tragam vários assuntos à tona e principalmente se o nosso objetivo é estudar inglês, a gente tenha podcasts que vão trazer coisas relacionadas a inglês. Para isso, eu recomendo 2 dos melhores podcasts que eu já vi. O primeiro é o 6 Minute English. Eu super recomendo o 6 Minute English. Provavelmente, se você já assistiu outros vídeos aqui do canal, você já ouviu falando dessa recomendação. E por que eu recomendo o 6 Minute English? Porque ele é literalmente um podcast de 6 minutos. Ou seja, se você virar pra mim e falar: Ai, Giovana, mas eu não tenho tempo de escutar podcast. eu vou recomendar que você comece a tomar um laxante, passe 6 minutos no banheiro todos os dias, pra você escutar um podcast enquanto você tá fazendo o seu momento privado ali, entendeu? Porque você precisa ter 6 minutos por dia pra você, que seja pra você fazer as coisas que você quer. Então 6 minutos, você faz ali o que você precisa e estuda um pouquinho. Sitting on the toilet. 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 Sai desse banheiro, miséria! O segundo motivo pelo qual eu gosto do 6 Minute English é que ele sempre traz assuntos variados e vocabulários variados que são super válidos para pessoas que precisam aprender inglês. E eles estão sempre trazendo mais informações sobre o vocabulário que tá ali. No site do 6 Minute English, você consegue, de qualquer podcast que você abrir, você consegue ver o transcript, você consegue escutar o podcast e ler ao mesmo tempo que eles falaram, você consegue ver vocabulários que eles colocaram em evidência ali, com definições para aquele vocabulário. Então ele é realmente um podcast
podcast feito para o estudo da língua inglesa. Ele é maravilhoso, ele é feito pela BBC e ele é de altíssima qualidade. Eu super recomendo para vocês. O segundo podcast que eu recomendo é o The Why Factor. Ele também é um podcast da BBC, mas ele na verdade já é um podcast da BBC Radio. Então ele não é um podcast com o intuito de te ensinar inglês. Mas eu recomendo o The Why Factor, apesar dele ser um programa de rádio e de podcast que foi descontinuado pela BBC, eu recomendo porque ele é um podcast que traz assuntos variados sobre vários tópicos mesmo, assim, nossa, uma gama de coisas. Eles sempre estão explicando o porquê de algo nesse podcast e eles sempre trazem pessoas que falam inglês, mas têm outra nacionalidade de origem. Então, eles têm um especialista lá que tá explicando o porquê de algo, mas na verdade ele é de Israel, então ele tem um sotaque. Ou ele é da Índia, ele tem outro sotaque. Ou ele é australiano, ele tem um outro sotaque. Ou ele é canadense, ele já vai ter um outro sotaque. Data or data. 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 Data, we say data or data, both. Data or data. Data. E por causa disso, dessa variedade de sotaques, eu recomendo The Why Factor. Porém, eu só recomendo The Why Factor pra quem já tem nível intermediário, porque ele é um podcast muito difícil, já que ele não é um podcast voltado pra inglês. Ele é realmente um programa de rádio que eu recomendo pra muitas pessoas, porque ele tem realmente uma gama muito boa de vocabulário pra você absorver. E como ele não é um podcast de inglês, ele não tem o transcript, ou seja, não tem as coisinhas escritas do que você ouviu ali. Ele não tem vocabulário chamando atenção pra aquilo. Você realmente vai ter que ouvir e ver o que você entende. Pra quem tá no nível mais básico, isso pode ser um pouco frustrante. Você pode acabar sentindo que, não fiquei muito confortável, não consegui entender muitas coisas. E tudo que a gente sente que é muito frustrante, é melhor a gente não fazer agora e tentar fazer algo que tá mais dentro do nosso conforto, que a gente sente mais agradabilidade de fazer, porque aí tem mais chance da gente querer fazer de novo. Faz sentido? Então, eu recomendei aí pra você 2 podcasts. Qual é a recomendação de você estar ouvindo isso? Se for 6 Minute English, eu recomendo você escutar todo dia, só 6 minutinhos. Não é possível que você não tenha capacidade de escutar um podcast 6 minutinhos enquanto você lava a louça praticamente todo dia. Agora, se for o The Why Factor, como ele é um podcast mais longo, ele tem aí entre 20 a 25 minutos, dependendo do podcast, você vai ver que talvez vai ficar um pouco cansativo. E aí eu recomendo que você escute ele 2 a 3 vezes por semana no máximo. Se você é um aluno intermediário, eu até diria pra você revezar o The Why Factor com o 6 Minute English, porque isso vai melhorar muito a sua prática de listening e vai te ajudar a expandir vocabulário. O objetivo de você escutar podcast não é simplesmente para melhorar o listening, para treinar o listening, não é isso. Você escuta podcast para você ver palavras novas, ouvir palavras novas, entender como as palavras são usadas, para você expandir o seu vocabulário. Vocabulário é o objetivo final sempre, tá? A segunda forma de você melhorar o seu inglês de forma totalmente gratuita e disponível na internet é a seguinte. Você vai dar o like aqui no vídeo, né, pra eu falar a segunda forma, porque eu só vou falar a segunda forma depois você dar o like. Não, tô brincando. Eu vou falar de qualquer forma, mas dá o seu like aqui no vídeo que eu tenho certeza que você já gostou da primeira forma de estudar inglês gratuito, já foi lá no site, já pegou os podcasts, já foi no Spotify, já baixou, nananã. E agora a gente vai vir pra segunda forma e eu quero muito que você dê o like nesse vídeo, porque toda vez que alguém dá like num vídeo da gente, algum aluno chega no nível avançado e finalmente consegue falar e se comunicar do jeito que sempre sonhou em inglês. A segunda forma de você melhorar o seu inglês é você melhorar a sua pronúncia. Eu would like to buy a hamburger. Mas, Giovana, como que eu vou melhorar a minha pronúncia? Você vai melhorar a sua pronúncia com o site gratuito mais completo desse mundo, o BBC Pronunciation. Você vai jogar no Google, BBC Pronunciation. Super simples de achar, super fácil de achar. O BBC Pronunciation é uma página da gama de conteúdos do BBC Learning English. O BBC Learning English é um site super completo, totalmente gratuito, com vários conteúdos, inclusive cursos completos para você sair do básico e chegar até um nível praticamente avançado usando só os conteúdos gratuitos dele. Ele é realmente um conteúdo incrível. Tem várias coisas dentro do BBC Learning English e uma delas é o BBC Pronunciation. O BBC Pronunciation
tem não somente vídeos sobre sons que são desafiantes pra gente, mas ele também tem vídeos que explicam absolutamente todos os sons dos fonemas do inglês, ou seja, ele tem todos os símbolos fonéticos e os sons relacionados àquilo e exemplos de palavras que contém aquele som dentro dos vídeos lá no BBC Pronunciation. Os vídeos que tem o símbolo fonético, eles têm um símbolo esquisito, assim, né, um desenho de um símbolo esquisito, e quando você clica naquele conteúdo, você vê um vídeo com uma tiazinha britânica do cabelo loiro, assim, ela tenta ser engraçada, mas pra gente que é brasileiro não parece muito engraçado porque é um humor britânico. E aí às vezes é engraçado porque não é engraçado, sabe? Tipo, nossa, ela achou que isso era engraçado, mas não é engraçado. Hahaha, que engraçado. Então ela acaba conseguindo ser bem sucedida em ser engraçada, mas é um pouquinho desafiante no sentido de ser engraçado ou não engraçado. Have fun. And cut. Ooh. Look at this. Look at this one. Okay, I'm waiting for the punchline. Mas o mais importante não é se ela é engraçada ou não, é que ela faz os sons perfeitamente. Você pode tocar, ouvir, repetir junto com ela, repetir várias vezes. E, gente, antigamente, em 1900 lá vai bolinha, pra você conseguir repetir o que uma pessoa falava nessa língua, na língua inglesa ou qualquer língua que você quisesse aprender, você tinha que ter um professor na sua frente. Mas hoje, com essa coisa fantástica chamada tecnologia, você pode escutar um mesmo vídeo 15 vezes e repetir 15 vezes em vez de ter um professor falando com você. Repeat, again, one more time, repeat, 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 repeat. Você pode simplesmente repetir. Joga o vídeo, repete. Joga o vídeo, repete. Repete junto com o vídeo, tenta falar ao mesmo tempo, repete depois do vídeo, tenta falar igualzinho, se grava, vê se você falou igual que a tiazinha falou. Vai repetindo esses sons, porque a realidade é que pronúncia é um exercício mecânico. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que mexer o seu maxilar de uma certa forma, você tem que posicionar a sua língua a língua de uma certa forma para conseguir fazer um som. Depois que a gente aprende a falar, a gente não pensa nisso, mas os melhores professores sabem te ensinar exatamente onde posicionar a sua língua na sua boca e como mexer o seu maxilar para conseguir fazer um som. E é isso que quem fez faculdade realmente de inglês, que é o meu caso, consegue te explicar, porque, por exemplo, a gente tem uma matéria inteira de pronúncia, posicionamento de maxilar, língua e etc, para que a gente saiba explicar para o aluno aonde posicionar a língua para fazer o tal som XYZ. E por isso, você pode hoje não precisar necessariamente ter um professor do seu lado te explicando isso. Logicamente, no vídeo da tiazinha, ela não tá explicando as posições da língua, porque isso é uma parte mais detalhada, e aí você realmente precisaria, por exemplo, fazer parte do meu curso, do Reaching Advanced, que a gente explica um pouco sobre isso. Mas ela vai falar todos os sons, vai te dar exemplos de palavras que usam esses sons, e você consegue ouvir e repetir várias vezes para melhorar. Uma outra forma de melhorar a pronúncia é utilizando o dicionário, o famoso dicionário. O dicionário que eu prefiro que você utilize é o dicionário de Cambridge, porque ele vai ter os mesmos símbolos que você consegue achar no BBC Pronunciation. Então, se você tiver com dificuldade de falar uma palavra e você percebe que é exatamente no meio ou mais no final, você consegue ver os símbolos que tem ali naquela palavra no meio ou no final, lá no dicionário de Cambridge, escutar aquela palavra, tentar repetir e tal, e aí você pode procurar esses símbolos que você tá com dificuldade no site do BBC Pronunciation. Quando você procura lá e aí você faz os exercícios que tem lá, as repetições que tem lá daquele som, depois quando você volta pro dicionário, toca ali no botãozinho de som pra você ouvir novamente e repetir, muitas vezes você consegue com mais facilidade. Então, usando essas duas ferramentas, o BBC Pronunciation e o dicionário, que tem lá o símbolo de áudio hoje em dia, né, que é famosa, maravilhosa tecnologia, internet, uau! A gente consegue clicar no botãozinho de áudio e ouvir exatamente uma pessoa com sotaque britânico ou americano falando aquela palavra. Você consegue, usando essas duas informações, BBC Pronunciation, dicionário de Cambridge, use ambas e aí você junta elas e você consegue melhorar a sua pronúncia. Um dos maiores problemas para quem tá tentando melhorar inglês é melhorar a pronúncia. E a gente precisa melhorar a pronúncia para ser melhor entendido. E entenda, melhorar a pronúncia é conseguir fazer os sons o mais próximo possível, mas pode ser que você ainda tenha um sotaque ali. Mas
quanto mais próximo você tiver daquele som, mais chances de você não estar cometendo nenhum erro de pronúncia. Agora eu vou te explicar a última forma, terceira e última forma, de você melhorar o seu inglês. Essa forma, ela não é somente gratuita. Eu vou te explicar formas gratuitas e uma forma também que você vai ter que investir um pouquinho do seu dinheirinho, tá bom? A terceira forma de você melhorar o seu inglês é se inscrevendo no meu canal. Gente, tô zoando, assim, mais ou menos, se inscreve aí no canal se você tá gostando do vídeo, mas não é isso que você vai fazer. O meu canal vai te ajudar, mas você precisa, de qualquer forma, mesmo que você assista os vídeos todos daqui do meu canal, você precisa fazer exercícios, ter práticas escritas, para que você consiga consolidar a informação. Então, por isso eu tô falando que tem duas formas aqui para você fazer isso, uma forma mais gratuita e uma forma paga. A forma gratuita, não sei se você lembra, é o site do BBC Learning English, que eu falei pra você. O BBC Learning English tem vários exercícios, vários conteúdos de gramática. E se você tiver com uma dúvida num ponto específico de gramática, vamos dizer que você tá com dúvida em Present Perfect. Se você colocar no Google BBC Learning English Present Perfect, você vai achar, o Google vai trazer para você alguma aula do BBC Learning English que tem exercícios de Present Perfect para você praticar. Agora, além do site da BBC Learning English, também temos outros sites com muito conteúdo gratuito e exercícios e práticas para você fazer. Eu não gosto de deixar muito aberto assim, porque a internet é um mundo com muita coisa. E muitas vezes tem sites que são excelentes e tem sites que não são lá grandes coisas. Um outro site que é muito bom e tem muita informação gratuita é o site do British Council. Então, se você jogar British Council e jogar Present Perfect, você vai achar o site do British Council, e às vezes é um conteúdo, por exemplo, British Council Teens, alguma coisa assim. Ele tem um conteúdo específico para adolescentes, às vezes, que é muito bom para quem tá estudando inglês. Não faz diferença se é para adolescente, se é para criança, se é para adulto. O importante é que tá respondendo e tá trazendo exercícios para prática daquilo que você quer praticar. Então eu recomendo esses dois sites como excelentes fontes de exercícios para prática. É o que eu uso o tempo todo com os meus alunos quando eu preciso referir eles para conteúdos gratuitos na internet, para que eles possam praticar o inglês deles. E eles realmente tiram muito proveito e tem muito avanço usando desses conteúdos gratuitos. Agora, eu falei que tinha uma parada paga também, né? Giovana, como é que é esse negócio pago aí? É um curso seu, já tô sabendo. Suspeitei desde o princípio. Gente, eu tenho um curso? Tenho. Tenho o Rich Advanced, que ajuda os alunos a saírem do intermediário e chegarem ao avançado? Tenho. É um curso incrível? É, sim, com certeza. Só que essa nem é a parada paga que eu tava falando, que eu coloquei aqui na minha lista, porque eu sou maluca mesmo. Eu coloquei aqui na minha lista que uma das coisas que você pode pagar, em um preço bem reduzido, são por livros que vão ter muitos exercícios pra você praticar. Os livros que eu recomendo nesse caso, que eu diria que são os livros mais de base para quem tá estudando sozinho em casa, seriam o Grammar News, do Raymond Murphy, principalmente a gramática vermelha dele para quem é aluno mais básico e a gramática azul para quem é aluno mais intermediário, upper intermediate, e o Vocabulary News, tanto o para níveis mais básicos, né, Vocabulary and News Elementary, quanto o Vocabulary and News Intermediate e Upper Intermediate. Você teria que escolher esse curso de acordo com a sua capacidade linguística, ou seja, com o seu nível de inglês. E se você não sabe qual é o seu nível de inglês, eu tenho um teste gratuito de nivelamento que você pode fazer. Vou deixar o link aqui na descrição para você fazer esse teste de nivelamento e descobrir seu nível e aí ver qual desses livros você quer adquirir. Esses livros você encontra em qualquer loja. A gente tem também na nossa lojinha da Amazon uma série de livros bons para níveis B1 e B2, níveis intermediários, para vocês evoluírem em inglês. E esses livros com certeza estão lá nessa lista. Eu super recomendo que vocês busquem esses livros, seja numa Amazon, seja numa livraria perto da sua casa, onde tiver mais acessível para você, para que você tenha. Mas não adianta comprar o livro e o livro ficar assim na estante, né? Estamos com livros aqui, mas não adianta só ficar na estante. Você tem que pegar o livro, abrir o livro, tá? E não é só abrir, não. Aí você tem que pegar também, ó, uma lapiseira, talvez uma borracha, e você tem que fazer os exercícios, entendeu? Sabia não? Quando você faz exercício, no final do livro, tem as respostas. Você pega e compara as respostas com o que você colocou. As que tiverem certas, show. As que tiverem erradas, significa que você tem que estudar mais aquilo ali. Onde que você estuda mais daquilo ali? Você estuda mais daquilo ali exatamente nesses livros, porque todos esses livros e-news, na página anterior à página de exercícios, tem as explicações. E aí você consegue ler a explicação e ver por que você errou. Acredite se quiser. A gente só acerta as coisas depois da gente errar. Assim, tem coisas que a gente acerta de primeira, meio que de instinto, que na verdade a gente sabia, mas não sabia que sabia. Agora, tem coisas que a gente não sabe, a gente vai errar,
e a gente vai aprender com esse erro. É importante errar, aceitem os erros, entendeu? A gente fala muito disso no Rich and Advanced, eu falo o quanto que a gente vai continuar errando no nosso caminho de se tornar avançado, sabe? Porque se tornar avançado não é simples, não é linear, é sobre você realmente conseguir digerir a língua que você tá tentando aprender. E pra isso, você vai errar e vai acertar, e vai errar e vai acertar, e vai ir e voltar. E às vezes você vai achar que tá acertando e tá errando. Às vezes você vai achar que você tá errando e você tá acertando. É super normal isso no seu processo de aprendizagem. Mas é importante que você, nesse processo todo, você pratique, você se exercite, você faça exercícios, atividades e você esteja aberto a cometer erros, porque faz parte do processo, entendeu? A gente fala muito disso mesmo no Rich and Advanced, pra vocês conseguirem digerir que vão ter aulas lá que vão ser meio desafiantes, tipo quando a gente fala de modals, quando a gente fala de reported speech, quando a gente fala de present perfect e outros tipos de perfect tenses. Todas essas coisas vão ser desafiantes, mas são coisas que a gente precisa aprender pra chegar no avançado, e a gente vai errar muito até a gente consolidar e realmente chegar no avançado. Se você não conhece ainda esse curso Rich and Advanced, clica aqui embaixo pra conhecer, saber um pouco mais. Quem sabe entra na nossa lista de espera. Mas se você não quer nem saber do meu curso, não sabe nem quem eu sou, caiu aqui. Nossa, gente, mas eu caí nesse vídeo aqui do nada, a mulher tá falando de curso. Sem problemas, use as dicas que eu falei aqui, que são 100% gratuitas. Comece a usar, a praticar, depois vai me contar se deu resultado, porque eu vou ficar muito feliz em saber que as minhas dicas gratuitas já deram resultado pra você. E aí, quem sabe, depois de você ter feito o uso dessas 3 formas de melhorar seu inglês e ter tido uma melhora, você vai voltar aqui e vai me falar: nossa, melhorou muito meu inglês, agora eu vou fazer parte do Rich and Advanced. Você vai procurar aqui na descrição os detalhes do curso pra você conhecer mais e entrar na nossa lista de espera. Se esse vídeo foi útil pra você, que bom! Fico muito feliz de ter você aqui no canal. A gente tá sempre falando de inglês, a gente também compartilha da nossa vida aqui no Canadá, a gente imigrou pro Canadá e a gente conta um pouquinho sobre isso aqui. E vai ser muito bom ver você de novo aqui no canal. Então, espero te ver aqui novamente no futuro. Um beijo e até o próximo vídeo.